Olá a todos e todas, mais uma semana começando aqui para o nosso Direito das Famílias. Oficialmente a gente já entrou no segundo semestre, né? É interessante porque no meu plano inicial, apesar da gente não imaginar esse coronavírus avançando de uma forma global e atingindo a gente de uma maneira tão direta, minha pretensão no primeiro bimestre era esgotar até ali o divórcio. E a gente hoje vai esgotar a união estável, então querendo ou não, a gente está avançado no tema. Isso é interessante porque mais para frente, provavelmente vou conseguir trabalhar algumas práticas processuais que assim que não estaria na ementa propriamente dita da nossa matéria, mas vai ser interessante porque a gente vai ver na prática como que isso tudo funciona. E é claro que eu quero mostrar peças para vocês, quero mostrar, se possível, algumas decisões, algumas coisas nesse sentido, para vocês terem uma habitualidade já com esse tema, né? Apesar de provavelmente vocês terem que fazer isso no núcleo de prática, mas provavelmente isso é interessante para mostrar, para vocês terem uma ideia e, além disso, a gente trabalhar com a própria responsabilidade civil do direito das famílias, é algo que tem ganhado também bastante repercussão para nós, nos nossos tribunais, então é algo que sim será muito interessante. Eu já dei um pitaco acerca ali do contrato, do noivado, né, propriamente dita, né, propriamente dito. Então, bem, a gente finalizou esse primeiro bimestre com uma pontuação, uma média geral muito positiva, acho que a média da sala foi 8,7, algo nesse sentido, então é algo que me deixa muito contente. Os trabalhos de vocês foram, via de regra, em um nível muito bom também, então eu estou bem satisfeito, tá? Hoje, para a gente esgotar o tema, aliás, eu não sei se eu vou esgotar o tema hoje, a intenção não é fazer vídeos exaustivos para vocês. Talvez eu faça uma parte da união estável hoje, que é o objetivo dos direitos, dos efeitos pessoais e patrimoniais, mas é, eu quero também passar já uma prática, na visão prática da união estável, questões referentes ao nosso Código de Processo Civil. Então, provavelmente, nessa parte do CPC, algo nesse sentido, eu vou deixar para a aula da sexta-feira, tá? Então, hoje a gente vai ver os efeitos pessoais e patrimoniais da nossa união estável, e tem vários temas aqui que são interessantes e polêmicos, tá? Primeira questão que a gente tem que ter em mente é, óbvio, como foi lá no casamento, e aqui também não será muito diferente, é que a união estável, sim, traz direitos e deveres para os companheiros, né? Para os companheiros que estão ali dentro de uma união estável, eles terão sim direitos e deveres decorrentes dessa união estável. E o primeiro comando legal que a gente pode ter aqui na nossa codificação material acerca disso é o nosso artigo 1724, que vai consagrar os deveres decorrentes da união estável impostos aos companheiros ou conviventes. O nosso primeiro aqui dever, vamos dizer assim, é o nosso dever de lealdade, tá? É interessante a gente pontuar que o nosso dever de lealdade ele não é equivalente ao dever de fidelidade. Isso é interessante, porque o dever de fidelidade é algo inerente somente ao casamento e não à união estável, e isso pode gerar aqui algumas questões até mesmo polêmicas, interessantes para a gente discutir mais à frente, tá? Então, dever de lealdade, mas de fidelidade não, tá? Então a gente já tem um ponto diferente da união estável frente ao casamento. O segundo dever para nós é o nosso dever de respeito ao outro companheiro em sentido genérico, tá? Então, um dever de respeito em sentido genérico. Nosso terceiro dever é o dever de mútua assistência, seja ela moral, afetiva, patrimonial e espiritual, claro. E, por fim, o nosso último dever é o dever de guarda, sustento e educação dos filhos. E esse dever também, óbvio, já é prestigiado na nossa Constituição, na nossa Codificação Civil, enfim. Então, a gente tem esses deveres aqui, e esses deveres vocês constatam que são alguns deveres correlatos com o casamento. Na realidade, todos esses deveres são equivalentes ao casamento, mas não faz referência esse artigo, nosso artigo 1724 do Código Civil, de maneira específica, por exemplo, é o dever de convivência sobre o mesmo teto, que é dispensável nesse caso da união estável. Olha que interessante, a gente já falou na aula passada que prole em comum, relação contínua, esse tipo de questão claro, tem principalmente na esfera probatória, é relevante, mas a gente caracteriza a união estável a partir do momento que tem esse ânimos familiar, né? Esse intuito familiar, essa vontade de constituir família, ali sim incide a nossa união estável. Então, a gente tem aqui uma aplicação
da desnecessidade de coabitação sob o mesmo teto, já transcrito aqui nesses deveres inerentes à união estável. Então, a gente tem uma aplicação da súmula 382, né, do nosso STF, a gente já trabalhou a súmula 382 do STF, que dispensa ali o mora uxório para a constituição da união estável, e isso é interessante porque a gente verifica que essa súmula, ela continua, sim, em vigor, tá? A diferença da nossa união estável e do nosso casamento referente aos direitos e deveres diz respeito à nossa menção à lealdade e a menção à lealdade e a não menção à fidelidade, como eu comentei com vocês. Isso é interessante e merece alguns aprofundamentos um pouco mais claros, tá? Por quê? Porque é possível que alguém seja leal sem ser fiel, tá? Então isso tem que estar claro para a gente. É totalmente provável, é totalmente cabível que uma pessoa seja leal sem a necessidade de ser fiel, tá? Então a gente vai imaginar num contexto que ali num relacionamento, imaginemos que a gente tem um relacionamento um pouco mais livre, né, um pouco mais de liberdade entre os companheiros, e os companheiros ali, ambos, eles informam, né, eles têm um dever de transparência, um dever de formação, de uma maneira prévia, a possibilidade de uma traição, tá? Então, isso num primeiro momento pode parecer um tanto quanto absurdo, mas óbvio que cada um vai ter a sua autonomia privada e cada um está dentro da sua esfera, da sua vontade. Então, se as pessoas tiverem uma transparência entre si e falarem que não tem problema, por exemplo, uma traição dentro dessa união estável, vai abrir uma possibilidade que alguns países nórdicos adotam de uma cláusula que chama cláusula de férias de relacionamento. E essa cláusula de férias de relacionamento, ela pode ser invocada, por exemplo, nos casos de crise entre os companheiros, gerando um distanciamento físico e afetivo de ambos nesse período invocado. Então, é interessante, né, que a gente tem a menção da lealdade, mas dispensa a noção, o dever ali de fidelidade. Então, abre margem a essa cláusula de férias de relacionamento. Claro que o nosso país ele ainda é bem conservador nesse sentido, ainda mais um tribunal de justiça, enfim, que as coisas às vezes não caminharão para uma análise nesse sentido, mas sim é possível, por exemplo, um cabimento de uma cláusula de férias de relacionamento em decorrência dessa desnecessidade de coabitação, desse dever de coabitação, decorrente da súmula 382 do STF, somado a essa dispensa, entre aspas, do nosso dever de fidelidade, mas sempre tendo o nosso dever de lealdade. A gente tem que ser guiado pelo nosso dever de lealdade, mas, como eu falei para vocês, é possível ser leal sem ser fiel, tá? Então, imaginemos também uma outra hipótese, que é uma união estável, a gente está trabalhando sobre a união estável, então pode ser totalmente cabível, desde que regulamentada pelos conviventes, por meio de um contrato firmado pelas partes, esse tipo de cláusula de férias de relacionamento. Tá? Então, no casamento, por sua vez, não existirá essa possibilidade de maneira alguma, uma vez que lá no casamento a nossa fidelidade é expressamente um dever imposto para os cônjuges. Tá? Então, no casamento jamais poderia ter esse tipo de cláusula. Então, essa maior abertura na nossa união estável serve também para diferenciar substancialmente aqui é o nosso instituto e da união estável com o casamento, essa diferença, esse afastamento, esse distanciamento substancial entre essas duas entidades familiares, tá? E o que serve, claro, para salutar um sistema de diversas pluralidades, né, das famílias, como a gente bem sabe, como a gente bem já estudou, tá? Referente aos aspectos patrimoniais da nossa união estável, a gente é guiado pelo nosso artigo 1725 do Código Civil, que vai anunciar para nós que, salvo num contrato por escrito, né, entre os companheiros, aplica-se a união estável no que couber o regime de comunhão parcial de bens, tá? Então, o nosso contrato mencionado aqui nesse artigo 1725 do Código Civil nada mais é do que o nosso famoso contrato de convivência. E o nosso contrato de convivência ele vai servir para determinar qual que será o regime de bens adotado dentro da união estável, afastando a comunhão parcial de bens, que é o nosso regime, entre aspas, supletivo, nosso regime legal aqui na nossa união estável. Então, sem o contrato de convivência, via de regra, aplica-se sempre a comunhão parcial de bens, e vocês bem sabem como que é adotado, como que é o regime da comunhão parcial de bens, como explicado nas aulas passadas. Tá? Então a gente pode ter para nós que podem as partes eleger um regime de bens, de separação de bens, ou da comunhão universal, enfim, aquestos, dentro da uma união estável, desde que tenha esse contrato
de convivência, tá? A respeito também dessa escolha pela comunhão universal de bens, é interessante que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a resto que o pacto de convivência, formulado em particular pelo casal na qual se opta pela adoção da regulação patrimonial da futura relação como símil ao regime de comunhão universal, é válido, desde que escrito. Então, esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, esse é o julgado do RESP 1459.597 de Santa Catarina, que a gente tem ali uma possibilidade de adotar uma comunhão universal de bens dentro de uma união estável, desde que tenha um contrato escrito entre as partes, e esse contrato a gente vai denominá-lo de contrato de convivência, tá? Um ponto interessante, e a gente vê, infelizmente, isso muito na prática, às vezes por profissionais que deveriam saber disso, mas não sabem. Contrato de namoro. Contrato de namoro é um negócio jurídico celebrado, mas ele não tem um condão de interferir nas normas de cunho pessoal ou de ordem pública, como é o caso da nossa caracterização da união estável. Então, se a gente estipula um contrato de namoro para afastar uma eventual união estável, esse contrato de namoro é nulo, tá? Porque a nossa questão da união estável, a nossa matéria de união estável e todos os aspectos ali inerentes a ela são questões de ordem pública, tem questões de cunho pessoal, então não cabe contrato de namoro como forma de se afastar uma união estável. Você pode fazer um contrato de namoro, mas isso não quer dizer muita coisa, tá? Pode ser até mesmo uma forma da outra pessoa utilizar como prova para comprovar o período de convivência do casal, tá? Então, contrato de namoro é nulo, tá? Tanto é nulo que recentemente também, aliás, não tão recente, isso foi na 7ª Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, isso foi no ano de 2004, para vocês terem ideia. Então, desde 2004 a gente já tinha esse tipo de discussão e até hoje parece que ela entra em voga direto, né? Então, lá no nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, isso está também no nosso material, eu coloquei lá que foi pronunciado um ponto interessante sobre o contrato de namoro, e olha que as palavras fortes, né, que foram utilizadas lá no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Aspas. Esses abortos jurídicos que andam surgindo por aí, que são nada mais que o receio de que o namoro espontâneo, simples e singelo, resulte de afeto puro, acabe se transformando em uma união com todos os efeitos patrimoniais indesejados ao início, né? Então, esse contrato de namoro, na visão aqui do nosso desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, nesse processo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, seria um aborto jurídico. Então, infelizmente, não infelizmente, né, algo natural da gente ver até mesmo com um preconceito esse contrato de namoro pela habitualidade da prática familiarista, tá? Então, resumindo para nós, o nosso contrato de namoro, ele é nulo, por quê? Porque é um flagrante, ele rompe, ele é totalmente um desrespeito e possui um intuito de fraude à lei imperativa que vai estabelecer os requisitos da união estável. Então, por ter esse aspecto ali, esse flagrante intuito de você fraudar a lei imperativa que vai estabelecer os efeitos pessoais, os efeitos patrimoniais da nossa união estável, ele será nulo na regra do artigo 166, inciso 6º do Código Civil. Tá? E voltando só para a gente finalizar já essa primeira parte de hoje, o nosso contrato de convivência, ele pode reconhecer a nossa existência, a validade e a eficácia dessa união estável a partir de determinado momento. Tá? Tal reconhecimento não vai afastar para a gente a possibilidade de se provar que a nossa união estável já existia antes do período mencionado. O nosso professor Rolf Madalena ele vai discorrer sobre uma possibilidade da retroatividade restritiva do contrato de convivência, o que por ele somente seria possível para beneficiar os companheiros e nunca para prejudicá-los. Tá? O que eu estou querendo dizer aqui? Vou dar um exemplo. Imaginemos que a gente tem João e João Maria celebrou um contrato de convivência, e isso no ano de 2012, apontando que a união estável já existia desde 2008. Então isso não obsta ali para a possibilidade de qualquer uma das partes provar que a convivência é anterior desse período de 2008. Então você pode ter um contrato de convivência indicando um período ali X, só que você pode, através de um processo judicial, a gente vai falar qual será o nome desse processo judicial provavelmente na aula que vem, aumentar, né, esse tamanho
da relação existente entre os companheiros e os conviventes, tá? Tanto é que teve um julgado recente, esse julgado foi de 2015, e o nosso STJ se pronunciou e reconheceu que, aspas, por STJ, no curso do período de convivência, não é lícito aos conviventes atribuírem por contratos efeitos retroativos à união estável, elegendo o regime de bens para a sociedade de fato, pois, assim, se estar-se-ia conferindo mais benefícios à união estável que o casamento. E aqui a gente tem um problema, porque a gente tem a posição do Rolf Madaleno e a gente tem a posição do STJ. O que a gente quer dizer aqui? Existe uma primeira corrente para nós que vai falar que esse contrato de convivência pode aplicar efeitos retroativos referente ali ao ato da sua assinatura. Então, imaginemos a gente está em 2020, só que a gente está numa união estável desde 2012, e a gente faz um contrato de convivência hoje falando que o nosso regime de bens adotados na nossa união estável é separação total, algo nesse sentido, enfim, uma comunhão universal, melhor, uma comunhão universal. Então, será que eu, fazendo esse contrato hoje, esses efeitos, eles retroagem ou não? Ou serão daqui para frente? Ou seja, qualquer bem que eu comprar agora será de nós dois, ou não, os bens lá de trás também serão. E aqui a gente tem dois posicionamentos. O primeiro posicionamento fala que sim, poderia retroagir esse contrato para efeitos patrimoniais, e um segundo posicionamento, que é o posicionamento do STJ, tá? Então, o posicionamento do STJ fala que não. Então, esses efeitos do contrato de convivência serão ali, né, sem efeitos retroativos. Então, a partir do momento que você estipula o regime de bens, é que aí sim começará a incidir os seus efeitos, tá? Então, na minha opinião, sabe, e aqui seguindo o professor Flávio Tartucci, enfim, a maioria também do IBDFAN, eu não vou me filiar a esse posicionamento do STJ. Por quê? Porque quando a gente dá uma possibilidade desse caráter retroativo aqui ao contrato de convivência, ele vai ter uma eficácia restritiva, na linha que é defendido pelo próprio professor também, Rolf Madaleno. Tá? Então, para a gente ter validade e eficácia perante as partes, basta que esse contrato tenha sido feito por instrumento particular. Aliás, a forma desse nosso ato aqui é totalmente livre nos termos da nossa princípio da liberdade, das formas que é estabelecido lá no nosso artigo 107 do Código Civil de 2002. Tá? Então, através disso, a gente deveria ter um pouquinho mais de liberdade. Mas, é claro que perante terceiros, ou seja, aqui quando a gente vai trabalhar perante terceiros, a gente sempre vê com a ideia erga omnes, poderá ser elaborada uma escritura pública e registrado no cartório de registro de imóveis, assim como ocorre também com o pacto antinupcial. Tá? Então, é recomendável que quando a gente faça um contrato de convivência, a gente estipule ali um contrato entre as partes. Esse contrato vai dar uma validade, vai dar uma existência e vai dar uma eficácia entre as partes. Tá? Mas para a gente dar um efeito erga omnes, uma eficácia erga omnes desse contrato de convivência, deve ser sim levado para o tabelionato de notas, e esse tabelionato de notas dotado de fé pública vai lá e vai elaborar uma escritura pública desse contrato de convivência. Tá? Então aí sim terá efeitos erga omnes. Claro que é por uma questão de certeza e segurança, recomenda-se que seja por uma escritura, tá? Dotada de fé pública, para não pararem qualquer dúvidas sobre a existência da união. Tá? Então, aliás, quando as partes elas procuram ali regulamentar a convivência, a união deixa de ser uma mera situação de fato e ela vai passar a constituir um verdadeiro negócio jurídico, um ato de vontade ilícito, em que há uma composição de interesse com a finalidade específica, e isso é claro, porque o próprio nome já diz, contrato de convivência. Contrato, o que é? Um negócio jurídico. Então a gente tem um negócio jurídico dentro ali da nossa união estável. Tá? Então, ainda sobre os nossos regimes de bens aqui da nossa união estável, é interessante a gente pontuar para vocês o nosso enunciado 115 do CJF, que foi aprovado lá na nossa primeira jornada de Direito Civil. Tá? E o que vai falar esse enunciado 115 do CJF? Ele vai falar para nós que existe uma presunção de comunhão de aquestos na constância da união mantida entre os companheiros. Então, é desnecessária, olha que é muito importante isso, é desnecessária a prova do esforço comum
para se comunicarem os bens adquiridos a título oneroso durante esse período. Então, na união estável, como a gente tem uma decorrência lógica da comunhão parcial de bens, todos os bens ali, todos os aquestos adquiridos pelo casal, enfim, eles se comunicarão, tá? Óbvio que a gente tem aqui alguma regra, a gente tem as regras do próprio regime da comunhão parcial, então a gente tem que ter em mente que na nossa união estável é desnecessário a prova de esforço comum, tá? Então, a gente não tem a necessidade de fazer prova de esforço comum, a gente tem uma exceçãozinha que a gente vai trabalhar, uma exceção que é criticada por parte da doutrina, mas está superada essa antiga ideia nossa, né, dessa ideia de esforço comum, da necessidade de prova de esforço comum para a comunicação de bens na união estável, o que remonta à nossa antiga aplicação da súmula 380 do STF, a união estável que foi feita antes da nossa Constituição de 1988, tá? Então, mais um ponto interessante, o artigo 1725 vai dizer para nós que é pertinente também trabalhar aqui uma importância de uma